Abra sua Bíblia em João capítulo 6. João capítulo 6. Vamos fazer uma viagem aqui panorâmica sobre esse capítulo 6. O capítulo 6 ele começa contando uma história. Que história é essa no início do capítulo 6? Pode falar isso. Multiplicação dos pães e peixes. Guarda uma coisa aqui, olha aqui para mim. Às vezes a gente lê um texto bíblico e a gente passa assim, batido, como a gente fazia quando a gente era criança. Criança não anda, né? Criança corre, não é? A gente passa às vezes por um texto bíblico assim, dando uma carreira, né? E a gente não presta atenção. Como seria o seu dia se você um dia estivesse aqui no Mercadão de Jacarepaguá e você visse um homem multiplicando pães e peixes e uma multidão ali sendo alimentada? Como é que seria o seu dia? Como é que você voltaria para sua casa? Você voltaria extasiada, não é verdade? Eu voltaria sim. Vendo um milagre na sua frente. Um menino chegar com 5 pães e 2 peixes e Jesus ali, multiplicando aquilo e milhares de pessoas sendo alimentadas. Eu sairia dali impactado. Foi isso que aconteceu aqui nesse texto. Jesus multiplicou os pães e peixes. E no dia seguinte, o povo falou: aonde que ele estará hoje? Para onde ele vai? O que vai acontecer amanhã? Não, amanhã a gente precisa estar lá de novo. E foi o que aconteceu. Durante a noite, Jesus ele entra num barco ali no Mar da Galileia. E aí entendo, o Mar da Galileia ele tem vários nomes na Bíblia, ok? Mas Jesus ele entra no Mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um grande lago, mas é aquele lago que você não vê o outro lado, sabe? Que parece um mar mesmo. E ali, durante a noite, teve uma tempestade, Jesus ele anda por sobre as águas e ele vai para o outro lado do mar, ou seja, para uma região distante. O que aconteceu com a galera que estava lá do outro lado? Eles acordaram e de manhã cedo foram para o lugar onde Jesus estava, chegaram lá, não encontraram, ficaram desesperados e deram uma carreira, foram para o outro lado do mar onde Jesus estava. E chegando lá, a pergunta é: mestre, ofegante, né? Mestre, quando você chegou aqui? Preste atenção. Essa não é uma pergunta vazia. Existem perguntas que são vazias, que a gente faz de maneira proforme. Vou dar um exemplo. E aí, Daniel, tudo bem? É uma pergunta proforme, não é? A gente faz. E aí, tudo bem? É mais uma pergunta de educação. Não é? Existem perguntas que a gente faz assim, no automático. Essa não foi uma pergunta no automático. Mestre, quando chegaste aqui? Eu quero ler esse texto com vocês. Vamos lá. Abram aí a Bíblia de vocês no versículo 22. João, capítulo 6, 22. João, capítulo 6, 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo esses partido sós. Entretanto,
outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos, partiram para Cafarnaum à sua procura, e tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus. Agora vem a resposta de Jesus. Olha só o que Jesus fala para esses caras. Em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Dirigiam-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho de Deus, o Filho, e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Amém. Jesus conhece as intenções do nosso coração. E por melhores que elas sejam, elas são influenciadas pelo nosso coração, que é enganoso. Há no nosso coração intenções boas, mas há também no nosso coração intenções que são influenciadas pelo pecado. Porque o homem, ele não é suficientemente capaz de produzir uma bondade que o leve para o céu. Nós não conseguimos extrair de nós algo tão bom que nos garanta o céu. Por mais que você se dedique a fazer boas obras, por mais que você se dedique a ser uma pessoa boa, o seu melhor, e isso é segundo o texto bíblico, e o texto bíblico, ele é muito claro. Para nós, às vezes, parece duro, mas não é duro, ele é claro, para mostrar o que de fato é, as coisas como elas verdadeiramente são. A Bíblia diz que o nosso melhor é como um trapo de imundícia. Você sabe o que é um trapo de imundícia? Naquele tempo bíblico, as mulheres, elas não tinham absorvente como se existe hoje. O que se usava eram trapos de pano. É exatamente isso que a Bíblia fala. O nosso melhor, ele é como um trapo de imundícia. Pastor, que palavra dura. Não é dura, não. É uma palavra clara, para que você entenda a realidade do seu coração. Porque você até pode agora estar aqui na igreja
Mas eu tenho certeza que pode ser que ontem você tenha feito algo muito ruim. Ou hoje pela manhã. Hoje pela manhã eu acordei e minha esposa veio me dar um beijo. Eu falei, não, calma, estou acordando. Não, André, mas eu quero... Não, agora eu não quero papo, eu estou acordando. Calma. Aí minha esposa veio e falou, não, mas não pode ser assim, eu quero te dar um beijo. Não, calma, eu estou acordando. Não quero papo agora, calma. Aí depois eu fui acordando, a cabeça foi processando, né, tal e tudo mais. Eu falei, poxa, eu fui lá e dei um beijo na minha esposa, meu amor da minha vida, tal. Ela, agora você acordou, né? Eu falei, acordei, é isso. Entendeu? Mas você viu como eu ali, no meu estado puro, inanimado, sem conseguir pensar, você viu como eu sou mal? Ela, é verdade, eu falei, isso aí. Nós somos maus. Nós somos pecadores. Tanto é que Deus precisou enviar o seu Filho Jesus para morrer por nós. Porque nós não damos conta. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu, e esse amigo abriu o coração comigo. Ele falou assim, André, eu não sei o que fazer com meu filho. Eu falei, como assim? Cara, meu filho não me obedece. Ele tem um filho pequenininho, tem uns 3 anos. Ele falou, André, meu filho é um moleque é ruim, cara. Ele não obedece ninguém. Ele é um rebelde. Ele grita, ele chora, ele esperneia, ele rasga tudo, ele grita, ele tá. E eu levo meu filho para a igreja, eu falo de Jesus, eu oro com ele, tá, mas não adianta. O moleque é ruim e tal. Eu falei, cara, que é isso? E aí eu vou trazer o evangelho, né? Eu falei, você tá vendo como seu filho bonzinho que é? Porque você sabe que em muitos momentos ele tá ali, né? Aquele momento tenro, doce com você. Você tá vendo os efeitos do pecado na vida do seu filho? O seu filho, essa criança, por mais linda que seja, ela já nasce em pecado. O homem precisa de um Salvador, e o Salvador é Jesus. Nós precisamos de Deus. O texto, ele mostra para a gente uma situação que aparentemente parece ser fantástica. Homens procurando Jesus. Gente, que coisa linda! Olha só que coisa magnífica. Homens que acordaram cedo para procurar Jesus. Cara, você olha assim, parece uma coisa esplêndida, né? Pessoas que acordaram cedinho para procurar Jesus. Às vezes o pessoal tem dificuldade hoje de vir para a escola dominical, né, Marcos? Acordar para estar aqui 9 horas. Esses caras acordaram ao raiar do sol e foram procurar Jesus. Chegaram na praia, não viram. Pegaram os barcos, foram para o outro lado do mar. E ao chegarem lá, eufóricos, mestre, olha só a reverência, mestre, quando chegaste aqui, Jesus olhou nos olhos. Vocês me procuram, não porque eu sou Jesus, não porque eu sou filho de Deus. Vocês ontem se fartaram do pão que eu multipliquei. E vocês vieram aqui de manhã para saber se eu fiz mais algum milagre, se aconteceu mais alguma coisa que vocês poderiam usufruir. Eu sei o que está passando no coração de vocês. Jesus, ele identifica a motivação daqueles homens. Consegue entender? O nosso melhor, ele não é suficiente. E muitas vezes, aquilo de bom que a gente faz, ele tem segundas intenções por trás. Às vezes a gente faz o bem a alguém, porque por trás a gente quer ser reconhecido como uma pessoa boa. Porque é importante para nós esse reconhecimento. Porque ser reconhecido como uma pessoa boa é algo que nos valida. É algo que esse reconhecimento, ele nos faz nos sentir importantes. Só que, à luz do Evangelho, isso não é necessário.
Eu não preciso que as pessoas me vejam como alguém bom, porque eu sei o que Deus pensa a meu respeito. Deus, Ele conhece toda a minha vida e todo o meu pecado. Mas mesmo sabendo de todo o meu pecado, Ele me amou enviando o seu Filho Jesus. E eu que creio em Jesus, eu posso ter a certeza da minha nova identidade em Cristo. Eu sou um filho, eu sou aceito, eu sou acolhido, eu sou regenerado, eu sou justificado. Deus me olha agora não mais como um pecador, mas como alguém que foi justificado pelo sangue de Jesus. E essa é a verdade a meu respeito. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho, ela ressignifica as narrativas ocultas do meu coração, que muitas vezes me motivam a fazer as coisas que eu faço. Às vezes, eu e você somos exatamente como esses caras que procuram Jesus. Mestre, nós somos caras muito dedicados que acordaram bem cedinho para estar aqui na sua frente. Que horas que você chegou aqui? Uma coisa boa, mas que tinha uma motivação oculta por trás. Era muito comum nos circos antigamente você ter aqueles bonecos que eram bonecos de corda, que a corda ficava amarrada assim nos dedos e o cara ficava ali por trás animando aqueles bonecos. A essas cordas nós podemos dar o nome de os pecados do nosso coração, porque às vezes nós somos exatamente como esses bonecos. Nós nos movemos, nós caminhamos, nós agimos, sempre com interesses ocultos por trás. A grande questão é, como Jesus pode mudar os desejos ocultos do meu coração? A resposta, em primeiro lugar, é quando eu, de fato, entender que Ele é tudo que eu preciso. Jesus é tudo que eu preciso. Você pode repetir isso comigo? Jesus é tudo que eu preciso. Acontece aqui nesse texto uma situação muito interessante. Versículo 29 fala assim... Versículo 28. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Olha só que pergunta interessante. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é essa, que creiais naquele que por ele foi enviado. Jesus é claro, para vocês fazerem a obra de Deus, vocês precisam crer naquele que Deus enviou. Aí isso deixou os caras em crise. Versículo 30. Que sinal, então, você faz para que o vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus. Vamos ler todos juntos? Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Vamos parar aqui. Vocês perceberam o que aconteceu aqui? Nós precisamos entender que Jesus é tudo para nós. Só que o que acontecia no coração daqueles homens? Eles tinham um foco errado no coração deles. Eles olhavam para o exterior, eles olhavam para os homens. A resposta deles à pergunta colocada por Jesus é: nossos pais comeram do pão, do maná que desceu do céu, porque foi Moisés que deu, que provisionou isso para nós. E aí Jesus fala: não. Eles estavam naquela época sob a liderança de Moisés.
E por estarem sobre a liderança de Moisés, eles achavam que Moisés tinha dado o pão do céu. E Jesus diz: não. Quem deu o pão do céu foi o meu Pai. Você consegue perceber como o nosso coração, ele nos prega algumas peças? Porque às vezes nós olhamos para os homens, às vezes nós olhamos para as pessoas e esperamos delas respostas que elas não podem nos dar. Nós olhamos para as pessoas e criamos expectativas sobre elas, expectativas equivocadas. E elas jamais atenderão às expectativas que nós criamos, mas nós colocamos sobre as pessoas a esperança, a expectativa de uma resposta que nós tanto almejamos e sonhamos. Jesus fala: não. Quem deu o pão do céu não foi Moisés, foi meu Pai. Nós precisamos entender que Jesus é tudo o que nós precisamos. Porque Ele mesmo fala: o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. O pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Não era o maná, porque aquele maná, ele precisava descer do céu quando? Todo dia de manhã. Não era? Todo dia de manhã tinha que estar lá o maná, para eles comerem. E Jesus fala para eles assim: o verdadeiro pão é aquele que o Pai manda do céu. Esse dá vida ao mundo. A resposta daqueles homens é: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E aqui Jesus, ele descortina a verdade para esses homens, dizendo: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Em outras palavras, Jesus está falando: quem comer do pão que eu tenho a oferecer não terá mais fome. Terá, em outras palavras, o coração alimentado e entenderá que eu sou tudo o que ele precisa. O que vem a mim jamais terá sede. O que vem a mim não terá mais essa necessidade de dia a dia buscar algo ou de colocar sobre as coisas uma expectativa, não. O que vem a mim entenderá que eu sou tudo o que ele precisa. Às vezes a gente olha para as pessoas e a gente acha que tudo que a gente precisa é aquilo que elas podem nos proporcionar. Talvez você esteja aí esperando por uma porta de emprego que seja aberta. E você sabe os lugares onde você tem que bater. E você coloca sobre aquelas pessoas que estão naquele lugar a sua expectativa. Só que não é ali que você encontrará o pão do céu. O pão do céu é aquele que desce e dá vida ao mundo. Eu me lembro, eu já contei essa história aqui, de uma irmã, há tempos atrás, aqui na igreja, que entrou no meu gabinete chorando, dizendo: pastor, eu fui mandado embora, não sei o que fazer, perdi o meu emprego de anos. E eu olhei para ela e perguntei assim: minha irmã, quem pagava o seu salário? Ela disse: pastor, eu era uma moça da contabilidade. Eu falei: ok. E o seu sustento, quem te dá? Ela parou na minha frente, pensou e disse: entendi, pastor. Falei: exatamente isso, minha irmã. O nosso salário, os homens nos dão, mas o nosso sustento vem do Senhor. Você pode até achar que você precisa muito do seu salário, mas o que você de fato e de verdade precisa é do sustento que vem do Senhor. E eu posso garantir a você que o seu sustento jamais faltará.
porque do Senhor e no Senhor há uma fonte inesgotável de bênçãos e de novas possibilidades. Se apegue ao Senhor. Coma desse pão vivo que desceu do céu. Jesus é tudo que você precisa. Por isso, eu preciso chamar sua atenção a isso e repetir mais uma vez: o seu coração é enganoso, o meu coração é enganoso. Muitas vezes a gente olha para as pessoas como esses judeus que olhavam: foi Moisés que nos deu o pão do céu. Jesus disse: não, vocês estão olhando para o lugar errado. Muitas vezes a gente olha para os homens e a gente se frustra, e a gente se magoa, a gente se choca, porque a gente cria uma expectativa nas pessoas. Só que as pessoas, elas não são uma fonte inesgotável. Muito pelo contrário. A gente precisa aprender a olhar para Jesus, a crer em Jesus e a esperar de Jesus. Jesus, ele continua dizendo aqui algo que é fantástico para nós. O texto, ele mostra que a salvação, a nossa salvação, ela é fruto dessa escolha incondicional de Deus. Olha o versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. A nossa salvação, ela foi realizada por Deus. Ela é uma escolha de Deus. Ela é uma determinação de Deus. Deus determinou a nossa vida, a nossa salvação. Ela não é fruto do nosso coração, porque o nosso coração é enganoso e nós não podemos nos salvar por nós mesmos. Aquele que o Pai me dá, esse virá. Coloca o versículo aí, por favor. Versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Só vai a Jesus aqueles que o Pai lhe dá. Sim, a salvação, ela tem um protagonista. O protagonista da salvação não somos eu e você. Você imagina um homem se afogando na praia. Ele consegue ser o protagonista da sua salvação? Não. Ele está morrendo, ele está se afogando ali. O que ele precisa? De um Salvador. Assim um homem, nós, com o melhor do nosso coração, nós não conseguimos provisionar a nossa salvação. Sabendo disso, preste atenção, que agora eu vou falar uma coisa aqui muito importante para você entender isso de uma vez por todas e jamais ter dúvida quanto a isso. Quem aqui é pai ou mãe? Levanta a mão. Vou fazer uma pergunta dura, muito dura. E talvez alguém aqui já tenha passado por isso. Você, com muita sinceridade, você gostaria de ver a morte do seu filho? Eu preciso perguntar isso para que você entenda um pouco do coração de Deus. Você acha que se você pudesse se salvar, você acha que se você pudesse dar o seu melhor e se concentrar no melhor esforço humano e pudesse se salvar por si mesmo, você acha que Deus enviaria o seu filho para morrer em seu lugar? Claro que não. Deus jamais faria isso. Mas é porque você não consegue se salvar. É que Deus enviou o seu filho para morrer em seu lugar e viver a vida que você não poderia viver. Jesus viveu de maneira perfeita, Jesus não pecou, Jesus não desagradou a Deus. Mas mesmo sem culpa alguma, na cruz do Calvário, sabe o que ele suporta sobre ele? Toda a ira de Deus pelo meu e pelo seu pecado. Sim, Deus se ira pelo nosso pecado. E Deus castigou Jesus na cruz.
e derramou e direcionou a Ele toda a sua ira pelos nossos erros. Jesus suportou na cruz o peso pelo nosso pecado, pelos nossos erros. Ele fez recair, nós lemos no início do culto, Isaías 53, fez recair sobre Ele, para que pelas suas pisaduras nós fôssemos sarados. Ah, meu irmão e minha irmã, você precisa entender que Deus, Ele é o protagonista da nossa salvação. Não é você. Há uma mensagem falsa correndo por aí, pelo Instagram, pela internet, dizendo que você é o centro do coração de Jesus. Mentira. Você não é o centro de nada. Eu não sou o centro de nada. Nós não somos protagonistas de nada. O protagonista é Deus. Nós somos pecadores que precisam da graça de Deus. Gente, por que essa é uma das palavras mais importantes no Evangelho? Graça. Graça. Pessoas que não mereciam, que foram alcançadas, que foram amadas, que foram acolhidas. O Evangelho é o Evangelho da graça, onde pessoas que não merecem ser salvas são salvas, porque Deus é gracioso. Preste muita atenção. Jesus é tudo que você precisa. Mas em segundo lugar, a sua salvação, ela é resultado da eleição incondicional de Deus. Nós não escolhemos a Deus, Ele nos escolhe. Jesus disse: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Deixa eu dizer uma coisa, porque isso é muito importante aqui. Porque talvez você esteja orando há muito tempo por alguém que está afastado, por alguém que está longe, ou por alguém que ainda não conhece a Jesus. E essa é uma palavra que pode trazer esperança ao seu coração. Sabe o que Jesus afirmou? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Jesus certa vez disse assim, que não compete a mim e a você separar o joio do trigo. Não é verdade? Não compete a mim como pastor. Eu preciso contar uma história para vocês. Não compete a mim como pastor dizer quem é salvo e quem não é. Eu não tenho esse poder. Vou contar uma história. Tempos atrás, eu tive uma ovelha muito problemática, muito difícil. Eu orei muito por essa ovelha. Muito. Só Deus sabe o quanto eu orei. Só que o pastor é homem, né, gente? Teve um momento que eu falei assim: Senhor, leva. Isso aí mesmo. Isso aí mesmo. Isso. Senhor, leva. Não dá mais não. Leva. A minha vontade, Senhor, é fazer igual eu fazia quando eu era pequeno. Pegava uma bola assim, chutava para o alto. Minha vontade é essa, Senhor. Bicar para o alto. Não aguento mais. Sabe o que Deus, pelo Espírito Santo, falou no meu coração? Essa é uma ovelha de Israel. Eu tive que engolir seco. Existem ovelhas que são difíceis e que muitas vezes a gente olha e diz assim: esse camarada não vai ser salvo não, isso daí não é ovelha não, isso daí é joio no meio do trigo. Ei, a gente não sabe o tempo de Deus na vida das pessoas. Existem pessoas que hoje estão distantes, existem pessoas hoje que estão vivendo uma vida completamente errada, mas no tempo de Deus elas vão se voltar para o caminho. Sabe por quê? Porque Jesus disse: todo aquele que o Pai me dá, esse de modo algum lançarei fora. Jesus é o protagonista da nossa salvação. Ele é o nosso Salvador. Ele opera a salvação na nossa vida. Mas a gente precisa entender que Ele tem o tempo certo.
Você se lembra de você? Aonde você estava há 25 anos atrás? O que você fazia? Existem irmãs aqui que há 25 anos atrás eram a garota de Ipanema. Né, Sônia? Olha. Né, olha. 25 anos atrás, olha aqui, ó. Às vezes a gente estava distante do caminho do Senhor, longe, vivendo coisas tão... E hoje, aonde nós estamos? Olha a obra que Deus fez na sua vida, de 25 anos para cá. Olha quanta coisa boa o Senhor tem realizado no seu coração, na sua vida. Eu estou fazendo essa brincadeira aqui para vocês entenderem que Deus é o protagonista, Jesus é o protagonista da nossa salvação. Ele nos chama para perto. Vou dar um exemplo aqui de uma ovelha minha. Posso falar isso categoricamente. Priscila. Conheci Priscila na pandemia. Priscila teve um encontro com Jesus ouvindo os cultos da nossa igreja online. Vida transformada, coração transformada. Todo domingo na igreja. Jesus mudou a vida da Priscila, mudou o coração da Priscila. Letícia. E tantas e tantas e tantas e tantas pessoas, vocês que estão aqui. Jesus, Ele é o protagonista da nossa salvação. Talvez as amigas da Priscila, tempos atrás, olhassem para ela e jamais diriam que um dia ela seguiria Jesus. E talvez isso jamais tivesse passado pelo coração dela. Mas porque Jesus é o protagonista da nossa salvação, é que hoje ela, eu e você estamos aqui. Eu estou finalizando, irmãos e irmãs. E o que isso quer dizer em relação ao nosso futuro? E o que isso nos ensina em relação ao nosso futuro? Você não sabe aquilo que Deus tem preparado para você. Por isso, espere por coisas boas. Espere por coisas maravilhosas. Espere porque Deus está sustentando a sua vida. Olha o que diz o versículo 39. E a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Gente, essa palavra é muito forte. Esse versículo é muito forte. Olha só o que Jesus está falando aqui. E a vontade de Deus, né, de quem me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Ou seja, Jesus não vai perder você. Você vai viver com Ele. E se você vai viver com Jesus, o que você pode esperar? Graça. O que você pode esperar, Sônia? O que você pode esperar, Nilceia? O que você pode esperar, Janete? Se você realmente sabe que você vai viver com Jesus até o fim, o que eu e você podemos esperar? Tem esperança no seu coração. Tem uma grande esperança, uma viva esperança no seu coração. Eu sei, lutas virão. Talvez você hoje esteja vivendo um momento difícil, incertezas, dúvidas. Eu sei, isso tudo faz parte da nossa vida e da nossa caminhada. Mas nós podemos ter uma certeza. Nós temos Jesus, Ele é tudo para nós. A nossa salvação, ela foi um ato realizado por Deus. Jesus é o protagonista da nossa salvação e Ele nos garante um futuro onde nós não estaremos mais sozinhos, nós estaremos para sempre com Jesus. E isso é tudo que você e eu precisamos. Eu quero que você saia daqui, nessa manhã, com essa palavra. Para sempre, Jesus estará com você. Uma pessoa salva, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro.
essa vive para servir a Jesus. O que falta para você assumir um compromisso mais sério com Deus? O que falta para você ser uma mulher, um homem mais dedicado à obra do Senhor? O que falta hoje para você ser uma pessoa mais generosa com aqueles que estão ao seu lado? Uma pessoa mais amorosa? Se você hoje sabe que Deus te ama tanto, 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 tanto. Eu sei, tem coisas fora do lugar, tem coisas que ainda não aconteceram, mas é uma verdade. Jesus é tudo que você precisa. Ele é o autor da sua salvação. E você estará para sempre com Jesus. O que falta? O que mais você precisa? Que Deus abençoe sua vida. Que você viva pela fé. Que você seja uma bênção. Vamos orar? Vamos ficar todos de pé.